Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo tentando tirar uma dúvida aí de um inscrito perguntando sobre como desabilitar a régua ótica, né? O que acontece? No treinamento de servoparâmetros que a gente traz, a gente explica um pouco de como funciona a configuração da relação mecânica. Então aqui eu não vou tratar disso, tá? Eu vou mostrar onde é a tela, mas o foco aqui é a questão para desabilitar a régua. Normalmente o eixo que tem régua, quando a régua está habilitada, essa opção aqui no parâmetro 1815, OPT, está em 1. Então, aonde estiver em 1 aqui, significa que tem uma régua ativa para aquele determinado eixo. Então, se você passar esse parâmetro, esse bit desse parâmetro 1815 de 1 para 0, ele vai desabilitar a régua, vai pedir para desligar e ligar o CNC e a régua vai estar desabilitada. Porém, isso não garante que os carros vão andar da forma que deveria, né, os eixos andar da forma que deveria, e que assim você consegue trabalhar com a máquina. Para você poder trabalhar com ela sem a régua, é muito importante, né, que você dê uma olhada na tela de servoparâmetro e acerte alguns parâmetros aqui que a gente trata no nosso treinamento de servoparâmetro. Principalmente o feed gear, que é o N sobre M, que mostra a relação mecânica, ou seja, quando o encoder, quando o motor der uma volta, quanto que vai andar linearmente. Isso é importante. Né? Então, aí tem alguns padrões de valores para velocity pulse, position pulse, né? A direção do eixo, né? Que tem o ID do motor, fazer uma carga automática do motor, tudo isso já vai estar feito, na verdade. O único cuidado que você tem que tomar é que o N sobre M e os valores de velocity pulse e position pulse. Tá? Isso é importante verificar. Muitas vezes algumas máquinas têm uma parametrização que eles pedem para você mexer quando você vai trabalhar com ela sem régua. Já vem informações dessa relação para você carregar aqui. Então isso facilita bastante, né? No caso de você ter que desconectar o cabo da régua, tirar realmente a régua, até onde eu me recordo, né? Às vezes precisa olhar mais alguns parâmetros. Se você vier no parâmetro 1905, né? Aí tem os módulos, por exemplo, normalmente o módulo onde vai a régua pode ser o módulo 1, o módulo 2, né? Acredito até que mais do que isso, porque aqui tem o PM3, PM4, mas normalmente quando a gente teve algumas experiências com isso, a gente está aqui em cima do módulo 1. Ou seja, se eu desabilitar a régua lá do eixo X, ou do Y, ou do Z, aqui também eu devo, né, modificar o parâmetro aqui da forma como ele está. Normalmente vai estar em 1, você vai passar a 0, para que ele não procure a régua, né, a conexão de régua no módulo, né? É uma informação que a gente já viu que às vezes é necessário também para o sistema poder liberar movimento de eixo, alguma coisa assim. Mas normalmente para um 1815, você tirou o OPT, ele já desabilitou a régua, já vai se orientar pelo encoder do motor, né? E esse aqui é para você poder tirar o cabo da régua do módulo que lê o sinal da régua, né? Mas assim, tem que não adianta mexer nesse e não mexer no outro, tem que mexer naquele lá que é o principal. E aqui, se você deixar a régua ainda na máquina, não precisa mexer aqui. Agora, se você for tirar a régua da máquina, né, por alguma razão, manutenção, tudo, mas mesmo assim você quer deixar a máquina trabalhando, então vai ter que mexer aqui no 1905 também, né? E, como eu falei antes, tem que vir aqui na tela de servo parâmetro, né, o setting, né, que alguns estão dessa forma, né, SVPRM ou setting parameter, e aí nessa tela de servo setting fazer as configurações necessárias. Como eu disse, algumas vezes a gente tem isso aí informado já pelo próprio fabricante. Não tendo, para você deixar a máquina trabalhando, você tem que acertar isso aqui. Para você fazer teste, né, com cuidado, não precisa. Se está dando algum alarme que a gente já tratou antes aí em vídeos que falam sobre alarmes de position coder, então você desabilitar lá no 1805, desculpa, 1815, né, o OPT, você já vai ter condições de desligando e ligando a máquina, ela se orientar sem usar a régua. Só que ela não está movimentando, fazendo a leitura correta das posições. Então, é só para você fazer um teste para ver se movimenta sem dar alarme, dependendo do tipo de alarme que você estava tendo antes, que é constante, só liberar, ou qualquer movimento que você fazia já dava alarme, já dá para você ter uma ideia se o problema está aí associado à régua ou não, né? Precisando desconectar a régua, de repente a régua precisa ser desconectada porque ela está derrubando alguma coisa, né? Tá derrubando, às vezes até o módulo de régua, né? Às vezes até alarme 926, como a gente já falou antes também de FSSB, pode ser provocado, porque se a régua também tiver com o cabo com problema, ele pode dar um aterramento no sinal de 5 volts e aí também desliga o módulo de régua, que é um módulo ótico também que conversa com os módulos servo-amplificadores também são óticos, então vai cair aquela cascata, né, do sistema FSSB, do falando que seria o Servo Bus, todo em fibra ótica. Então pode derrubar e aí você vai ter também geração de alarmes, como a gente viu antes aí no 926, nas famílias mais
antigas um pouco, e nas famílias mais assim atuais da Fanuc, a última linha da Fanuc, né, acima até do 31, é, não, desculpa, 31 IAG, acho que já mostra o alarme CIS 122, né, mas as linhas anteriores é que mostram o alarme 926, que o efeito é a perda de comunicação com a FSSB. Tá ok? Então era a nossa ideia aqui hoje, era mostrar essa possibilidade. No treinamento de servo parâmetro a gente fala em mais detalhes sobre essa telinha aqui que a gente usa para configurar, né, o deslocamento dos eixos, né, e a relação mecânica, né, que existe entre o movimento do motor e o sistema de movimentação linear, né? Então o giro rotativo, o movimento do motor, sendo convertido aí para um movimento linear. Tá ok? Até a próxima. Muito obrigado.